Vamos ver alguns exemplos bíblicos que, para responder essa questão de quantas pessoas haveria na Trindade ou na divindade, vamos começar com o Antigo Testamento. O Salmo 45, versos 6 e 7, dá a entender que há duas pessoas na divindade, pelo menos. No mínimo duas, tá bom? No mínimo duas. Por quê? Vamos ler com calma, tá aí na tela, vocês podem ler comigo. Salmo 45, 6 a 7. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. O cetro do teu trono é um cetro de retidão. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha essa última parte. Por isso, Deus, o teu Deus, obviamente que aqui é só você ler com calma o texto. Qualquer coisa você dá um pause no vídeo aqui e leia com calma, ou leia na sua Bíblia. Olha, ele está falando de Deus, com Deus. Ele fala assim: o teu trono, ó Deus, está falando com Deus, é para todo sempre. O cetro do teu reino é um cetro de retidão. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Então ele está falando de um Deus que foi ungido pelo Deus desse Deus. Percebe? E quem foi ungido aqui é o Messias. E é curioso que o Messias aqui é chamado de Deus, porque ele é ungido, e fala que o Deus dele. Então, veja bem, ó Deus, o teu Deus te ungiu. Então, pelo menos duas pessoas são chamadas de Deus aqui nesse texto. O Messias e um outro Deus que unge o Messias. E isso aqui não é politeísmo. A falar, não, mas o Messias é um Deus menor, é um Deus com D minúsculo, isso é politeísmo. Com todo respeito às minhas irmãs testemunhas de Jeová, eu respeito muito, mas eu já vi explicação da Testemunha de Jeová dizendo que Jesus é um Deus com D minúsculo, porque ele foi criado por Deus Pai. Então ele é divino, mas ele é divino, uma divindade menor. Isso é politeísmo. Porque se você fala que tem um Deus maior e um Deus menor, aí é politeísmo. E a Bíblia não subscreve politeísmo. Tá certo? E os dois são chamados de Elohim no hebraico. Vamos aqui a mais um. Oséias 1, verso 7. Terei misericórdia da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Perceba aqui, quem fala é Elohim, que diz que terá misericórdia da casa de Judá e os salvará pela instrumentalidade de Hashem, o seu Elohim. Portanto, o Elohim número 1 salvaria Israel por meio do Elohim número 2. Vamos ver no texto, não é isso? Olha, terei misericórdia da casa de Judá e os salvarei pelo Senhor. Não é Deus que está falando? Então Deus fala, eu terei misericórdia pela casa de Judá e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Não os salvarei pelo arco, nem pelo cavalo, nem nada. Então, o Deus número 1, o Elohim número 1, fala que vai salvar Israel pelo Elohim número 2. E não apenas Elohim é aplicado a duas personalidades no mesmo versículo, mas também o próprio nome sagrado de Deus, que a gente fala Hashem, o Adonai. Olha o que diz, por exemplo, Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez sair fogo, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, procedentes do Senhor desde os céus. Então, fala de um Senhor que está aqui, na terra, tá certo? Que evidentemente é aquele que estava conversando com Abraão, que Abraão se dirige a ele como Deus. Lembra que Abraão foi visitado por três forasteiros? E dois deles eram anjos, o outro era o próprio Senhor. E dois deixaram Abraão conversando com o Senhor e foram a Sodoma para resgatar Ló e sua família. Esse terceiro que ficou conversando com Abraão, depois você pode ler isso no capítulo 19 de Gênesis, Abraão se refere a ele como Deus. Senhor, o Senhor não vai destruir a cidade se tiver... Não, eu pouparei. Aqui ele está falando com Abraão ali, eu vou poupar a cidade, eu sou o Senhor. E Abraão se prostra diante dele, etc. Ele é o Senhor. Está bem claro aqui, que ele está conversando com Deus. E enquanto esse Deus está conversando com Abraão, é dito assim,
Então o Senhor, esse que estava conversando com Abraão, fez chover fogo sobre Sodoma e Gomorra, procedentes do Senhor desde origem os céus. Então, um Deus estava conversando com ele aqui, uma pessoa da divindade estava conversando com ele aqui, a outra pessoa da divindade estava no céu. Um Elohim estava falando com ele, outro Elohim estava lá. Mas não são dois deuses, são duas pessoas numa mesma divindade. Zacarias 2, 8 e 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para a sua glória enviou-me as nações que vos saquearam, pois quem toca em vós toca na menina do seu olho. Eis que eu estenderei a minha mão sobre eles, e eles se tornarão despojo para aqueles que os serviram. Então sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou. Pode olhar em todos os comentários bíblicos que você encontrar. Quem está falando aqui, quem é enviado em Zacarias 2:9 é Deus, o Messias divino. E esse Messias divino fala que o Senhor o enviou. Então parece que é Deus enviando Deus. Literalmente é isso. Uma outra coisa que me chama a atenção também é Zacarias 12, verso 10, que as nossas Bíblias, talvez influenciadas pela Septuaginta, traduzem um pouco diferente. Traduzem assim, Zacarias 12, verso 10. Naquele dia olharão para aquele a quem traspassaram. Até a Nova Almeida atualizada está assim. Mas quando você vai no hebraico, não está para aquele a quem traspassaram, tá? Elai é para mim a quem traspassaram. Tá certo? Olharão para mim a quem traspassaram. É curioso que o capítulo 12 de Zacarias, quem está fazendo o discurso ali é o Senhor Deus de Israel, é Hashem. E Hashem, ao fazer o discurso para Israel, diz: naquele dia olharão para mim a quem traspassaram. E nós cristãos sabemos que quem foi traspassado na cruz foi Jesus. Então olha que ali, Jesus, numa forma divina, usando até o tetragrama sagrado, diz: naquele dia olharão para mim, Hashem, a quem traspassaram. Então Jesus é Deus. Você está percebendo que em alguns momentos do Antigo Testamento, até o nome sagrado de Deus, o tetragrama, é aplicado à segunda pessoa da divindade? Tá certo? Até o tetragrama sagrado. Agora, uma pergunta que vocês podem fazer é o seguinte: tá bom, Rodrigo, deixa eu tirar isso aqui para conversar um pouquinho, depois eu volto. Você falou que Deus pode ser um composto, você deu exemplo de um composto, como por exemplo, homem e mulher, uma só carne, tarde e manhã, um só dia, mas isso aí são dois. O um pode ser composto de um número maior do que dois, sim, lembra o exemplo que eu dei? Aquele povo terá um só coração. Povo não são só duas pessoas, são várias pessoas. Então, o um composto pode ser um composto por vários elementos, não tem número. Ok, você pergunta. Mas quantos então podem compor o ser de Deus? Por que vocês que acreditam na Trindade dizem que são três? Podiam ser 4, 5, 6, 10, 20, e de repente até os politeístas podem estar certos. Vários deuses, na verdade, são apenas pessoas da mesma divindade. Não. Não pela seguinte razão. Vamos lá. Em primeiro lugar, Baal, Zeus, Poseidon, esses deuses são todos considerados pela Bíblia falsos deuses. Então, se eu estou trabalhando com o texto bíblico como autoridade para montar a minha doutrina, eu tenho que seguir o que a Bíblia fala. Esses deuses são falsos deuses. Se são falsos deuses, então eles não podem fazer parte da divindade verdadeira. Ponto número 1. Ponto número 2. Ponto número 2. Em nenhum lugar, Baal admite fazer parte da mesma divindade que Zeus. Eles são deuses bem distintos. Se eu colocar Baal, Zeus, Poseidon, vamos pegar até os da Grécia ali, vamos deixar o Baal de lado. Se eu pegar Zeus, Poseidon e Hades, eles jamais perfazem uma mesma divindade. Eles são seres e deuses independentes um do outro. Então não coincide com a doutrina da Trindade. Se eu pegar se eu pegar Zeus, Poseidon e Hades, evidentemente eu estou falando de triteísmo, são três deuses, não de trindade. É só o cristianismo,
pelo seu matiz bíblico, que tem a ideia de trindade, que embora a palavra trindade não esteja na Bíblia, o conceito está lá.